Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Stone Age. Em Stone Age, os jogadores estão de volta à Idade da Pedra Lascada, aonde irão coletar recursos e melhorar a sua tecnologia para tentar sobreviver. Antes de continuar com esse vídeo, deixe aqui o seu like e siga o nosso canal, isso nos ajuda a manter o canal funcionando. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC, de Brasília. Bora jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Para começar, posicione o tabuleiro no centro da mesa. Nele, faça uma pilha para cada um dos recursos do jogo. Nesse campo, coloque o alimento, essas moedas de valores 1, 2, 5 e 10. Na floresta, empilhe as peças de lenha. No poço de argila, coloque as peças de tijolo. Na pedreira, coloque as peças de pedra. E no rio, coloque as peças de ouro. Faça uma pilha com as peças de ferramenta, com os lados 1 e 3 virados para cima, e as posicione nesse espaço do tabuleiro, próximo dessas cabanas. Depois, embaralhe as cartas de civilização e as coloque ao lado do tabuleiro. Saque 4 cartas e as coloque abertas nos espaços neste canto do tabuleiro. Também embaralhe as fichas de construção e faça 4 pilhas de 7 fichas cada. Posicione-as neste espaço do tabuleiro, uma pilha por espaço. Depois, vire cada uma das primeiras fichas. Para terminar o preparo do tabuleiro central, coloque o marcador de cada jogador no espaço 0 do registro de comida e outro no espaço 0 do registro de pontuação. Antes de terminar o preparo do jogo, entregue a cada jogador um tabuleiro de jogador e coloque sobre ele 5 trabalhadores de sua cor preferida e 12 pontos de comida. O restante dos personagens são colocados ao lado do tabuleiro, junto dos dados e o copo de couro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogarem Stone Age. Vejamos as regras. O jogo terá uma duração indefinida. Ao longo da partida, cada jogador irá posicionar um personagem em um dos espaços de ação disponíveis, representados por esses círculos amarelos. Os jogadores deverão alimentar a sua tribo, desenvolver a tecnologia e melhorar a sua civilização. Ao final da partida, aquele que tiver mais pontos será declarado o vencedor. Escolha o primeiro jogador rolando um dado ou usando outro método qualquer, como o Schwaze, por exemplo. Entregue a ele a figura de jogador inicial. Ao longo de uma rodada, os jogadores irão, alternadamente, posicionar um ou mais de seus trabalhadores naqueles círculos amarelos que apontamos. As regras para isso são as seguintes. O jogador pode optar por colocar mais de um trabalhador em um local do tabuleiro, porém, ele não poderá escolher o mesmo setor em outro momento da rodada. Por exemplo, o jogador azul opta por colocar 3 de seus trabalhadores nos campos de caça. Assim, ainda lhe restam 2 trabalhadores. Ele não poderá colocar esses 2 trabalhadores no campo quando for novamente a sua vez de jogar, devendo escolher outro espaço. Os locais floresta, poço de argila, pedreira e rio possuem 7 círculos amarelos, podendo serem posicionados um total de 7 trabalhadores, entre todos os jogadores. Diferente desses lugares, o campo de caça é um local que não possui limite de trabalhadores. Note que isso é indicado pelo semicírculo que está desenhado. A cabana apresenta 2 círculos amarelos, mas ao invés de permitir 2 jogadores no local,
O que esse local pede é que um único jogador coloque exatamente 2 trabalhadores aqui. Todos os outros lugares do tabuleiro, o fabricante de armas, as cartas, as construções, bem como o campo, recebem apenas um trabalhador por local. Após todos os jogadores terem posicionado todos os seus trabalhadores no tabuleiro, a fase de alocação termina e passamos para a fase de realização de ações. Nessa fase, cada jogador irá selecionar um local onde possua ao menos um trabalhador e irá ativar a ação do local. Vejamos agora o que cada local nos permite fazer. Campos de caça. Os jogadores que posicionarem os seus trabalhadores aqui rolam um dado para cada figura sua presente. Por exemplo, o jogador azul possui 3 trabalhadores aqui. Ele rola 3 dados. Após a rolagem, some o número dos dados e divida o resultado obtido por 2, arredondado para baixo. Ele então coleta o resultado final da pilha de alimentos. No exemplo que utilizamos, a rolagem de dados soma 7, que dividido por 2 dá 3,5, arredondado para baixo, 3. Portanto, o jogador coleta 3 de comida e adiciona ao seu tabuleiro. Depois disso, retorne com todos os trabalhadores para o seu tabuleiro. Obter recursos. Os jogadores que ativarem os seus trabalhadores na floresta, no poço de argila, na pedreira e no rio irão fazer o mesmo procedimento dos campos de caça. Ou seja, eles vão rolar um dado para cada trabalhador presente e dividir o resultado por um número. Esse número, 3, 4, 5 e 6, respectivamente, é indicado no tabuleiro de cada jogador, neste local. Então, por exemplo, o jogador amarelo possui 2 trabalhadores na floresta. Ele rola seus dados e obtém 10. Dividimos isso por 3 e obtemos 3. Portanto, o jogador coletará 3 madeiras da pilha geral. Repita esse processo para todos os trabalhadores ativados em locais de obtenção de recurso e os retorne para os seus respectivos tabuleiros. Fabricante de ferramentas. Nesse local, os jogadores adquirem ferramentas que os ajudarão ao longo do jogo. Caso não possua nenhuma ferramenta ainda, o jogador deve selecionar o marcador que mostra o número 1 e posicioná-lo em seu próprio tabuleiro, na área nesse espaço da esquerda. Cada vez que o jogador ativar essa área, ele irá adquirir outra ferramenta de número 1, até a sua terceira. Após adquirir a sua terceira ferramenta, o jogador ainda poderá visitar o local, o que vai permiti-lo virar o marcador de número 1 para o outro lado, que mostra o número 2. Ele irá fazer isso cada vez que visitar o local. Após adquirir a terceira ferramenta de número 2, o jogador poderá adquirir a ferramenta de número 3, repetindo o mesmo processo anterior, e, posteriormente, a de número 4. As ferramentas podem ser utilizadas, cada uma única vez por rodada, para melhorar a rolagem de dado que o jogador realizar. O jogador gira o marcador selecionado 90 graus, para indicar que aquela ferramenta foi utilizada. Ele então adiciona o número do marcador exatamente como mostrado, não podendo dividir o restante entre outras atividades. Por exemplo, o jogador vermelho seleciona a sua ferramenta de número 4 e a adiciona ao dado rolado. 5, obtendo um total de 9. Dividimos por 3 e o jogador vermelho obtém 3 madeiras. Campo. Nesse espaço, o jogador irá avançar uma casa no registro de comida. Este campo garante ao jogador uma quantidade de alimentos igual ao número indicado na fase de alimentação da tribo, mas veremos isso mais tarde. Cartas de civilização.
jogador deverá pagar à reserva de recursos uma quantidade de recursos indicada no campo onde a carta se encontra. Por exemplo, para adquirir esta carta, o jogador amarelo deve pagar um recurso. O ícone acima será encontrado também nas construções, que logo serão explicadas. Ele significa qualquer recurso. Após adquirir a carta, o jogador coleta imediatamente o bônus indicado no topo da carta e a posiciona ao lado de seu tabuleiro. Essas cartas garantirão pontos extra ao final do jogo. Caso o jogador posicione um trabalhador em uma carta e não possa pagar recursos para obtê-la, ele simplesmente retorna o personagem para o seu tabuleiro. Construções. As construções apresentam recursos específicos que devem ser pagos ao banco e estão indicadas no canto inferior da carta. Basta que o jogador retorne para a reserva geral os recursos exigidos pela carta selecionada. Ele então retorna o personagem para o seu tabuleiro e posiciona a construção em um dos espaços disponíveis. Caso seja a sexta construção ou posterior, apenas empilhe as construções. Depois, vire a próxima construção da pilha. Caso o jogador posicione um trabalhador em uma construção e não possa pagar recursos para obtê-la, ele simplesmente retorna o personagem para o seu tabuleiro. A cabana permite ao jogador pegar um trabalhador adicional de sua cor, daqueles que foram separados no preparo do jogo. Antes de finalizar a rodada, todos os trabalhadores retornam para suas respectivas tribos. Depois que todos os jogadores tiverem ativado todos os seus trabalhadores, a rodada termina. Mas antes de iniciar a próxima rodada, é necessário alimentar a sua tribo. Cada jogador recebe uma quantidade de alimentos indicada pela sua posição no registro de comida. Depois, cada jogador deve pagar um alimento por trabalhador para cada trabalhador que possuir em seu tabuleiro de jogador. Cada jogador que não puder alimentar ao menos um trabalhador deve retornar todos os alimentos que possuir para a reserva no campo de caça e imediatamente perder 10 pontos. Depois disso, deslize as cartas restantes para a direita e reponha os espaços vazios com novas cartas. Depois, passe o marcador de primeiro jogador para o jogador à esquerda do primeiro e retorne todos os marcadores de ferramenta para a posição normal. Agora, a nova rodada tem início. O jogo irá continuar até que um dos seguintes aconteça. Na hora de preencher as cartas no tabuleiro, não houver mais cartas para isso. Nesse caso, o jogo termina imediatamente, sem que uma nova rodada tenha início. Ou então, quando acabarem todas as construções de uma das pilhas. Neste segundo caso, a rodada irá continuar até o final. Depois disso, o jogo termina. Ao final do jogo, cada jogador recebe pontos para cada carta diferente de fundo verde que possuir. Para facilitar a contagem, separe as cartas em conjuntos diferentes e some quantas cartas cada conjunto possui. Depois, verifique a tabela de ajuda no canto direito de cada tabuleiro de jogador. Lá estão descritos os pontos que cada jogador irá receber por um conjunto de cartas. Então, uma carta confere 1 ponto, 2 cartas conferem 4 pontos, 3 cartas conferem 9 pontos e assim por diante. Agora, cada jogador irá receber pontos extra segundo as cartas de civilização com fundo de praia. Por fim, os jogadores recebem 1 ponto para cada recurso que possuírem em seu tabuleiro. Ao final da contagem, aquele que somar a maior quantidade de pontos será declarado o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Stone Age, por Michael Tummelhofer.
Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Ou então, nos envie um e-mail. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal! Quem pegou o copo de couro desse jogo da ludoteca, devolve, tá? Coisa feia. Valeu.